Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Web Cavalcante. Essas são as aulas 27 e 28. Visão espacial de sólidos e suas planificações. Os nossos objetivos são exercitar a visão espacial, identificar e representar sólidos e suas planificações, introduzir alguns elementos fundamentais que só os sólidos têm, como faces, vértices e arestas. Na aula anterior, nós vimos como calcular as áreas em relação ao lado. Então, você tem um lado que é 2, o quadrado desse lado fica, a área desse lado fica 2 vezes 2, ou seja, fica 4, certo? Você tem outro lado que é 6, a área desse lado, ou seja, a área desse quadrado fica 6 vezes 6, que é 36, certo? Então, a relação da área é o quê? É o lado ao quadrado. Então, essa é a relação entre as áreas. E nós aprendemos sobre o raio, né? Em relação à área do círculo. Então, a área do círculo, você tem π vezes o raio ao quadrado. E se você tiver só uma partezinha do círculo, vai ser esse pedaço em relação a 360. Então, a área nós temos em relação a 360. E o pedacinho, ou seja, esse arco aqui, nós temos alfa em relação a 360. Ok? Essa foi a aula anterior. Então, nas aulas de hoje, nós vamos falar sobre visão espacial do sólido e suas planificações. Então, temos aqui alguns exemplos: o tetraedro, tá? Figura com quatro faces. O cubo, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, tá? São exemplos de sólidos geométricos. Teremos da reta perpendicular. Então temos aqui a vista de cima, como que fica? E a vista de lado, como que fica? Ok? Então tudo vai depender de onde você está visualizando essa reta, tá? De onde você está visualizando ela, para você conseguir entender. Então imagine aqui um copo. Então como você visualiza o copo de cima para baixo? Você visualiza você visualiza um círculo, né? Tá? Se essa projeção estiver planificada, ou seja, se essa projeção desse copo é um copo comum, né, estiver planificado no chão, será um círculo. E de lado, como que você olha esse copo de lado? De lado ele é isso, ele é um retângulo, tá na parede. Então se tiver uma planificação do copo na parede, ele é um retângulo. Exercício 1. O acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. O ponto P, A e estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Do ponto A, que está aqui embaixo, até o ponto D, que está aqui em cima. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso, seja olhando de cima para baixo. O que ela fez? Ela saiu do A, rodeou e foi até o D. Ela completou uma volta inteira, ou seja, ela chegou até o E, que é uma volta inteira? Não, ainda não. Ela foi só até o D. Então, qual a figura que melhor representa essa projeção? Estou olhando de cima para baixo, o que ela fez? Isso, ó. Ela fez só esse pedaço aqui. Ela não completou tudo, então ela fez 3/4 da figura. Ela fez um pedaço, 2, 3, faltou esse pedacinho aqui ainda, ó, de D até I. Ok? Então a resposta correta é a letra C. Pergunta número 2. Um queijo tem formato de paralelepípedo com dimensões de 28 e 5 centímetros. Sem descascar o queijo, uma pessoa divide em cubos de 1 centímetro de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca e outros permanecem com casca apenas em uma face. Alguns com casca em 2 faces e os restantes com casca em 3 faces. Neste caso, o número de cubos que possuem casca em apenas uma das faces é igual a. Então aqui a gente vai olhar uma por uma. Ó, ele disse que aqui é 20 ao todo.
Então, tirando esses dois da ponta aqui, ó, esse da ponta aqui que tem 3, certo? E esse outro da ponta aqui também que tem 3, só os do meio aqui, tá? Eu tenho ao todo, isso, eu tenho 18 aqui, ó. Eu tenho 18. 18 por quanto? 18 por 6, porque aqui, como é 8 ao todo, então eu tenho que tirar esse da ponta aqui que tem 2 cascas, e o da ponta de lá que tem 2 cascas. Então, que tem só uma casca, eu tenho 18 por 6. Mas também tem 18 por 6 embaixo, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho outros também aqui, ó. Eu tenho outro 18 por 3. Ó. 1, 2, 3. Porque o da ponta tem 2 cascas e o de cima tem 2 cascas ainda. Então, só isso aqui que tem uma casca só. 18 ao todo, ou seja, aqui tem 20, então, mas eu vou tirar da ponta e dessa outra ponta aqui, então eu vou ter 18 por 1, 2, 3. E por último, eu tenho aqui, ó, aqui tudo é 8, mas tiro da ponta que tem 2 cascas, tiro esse da ponta que tem 2 cascas, então eu tenho aqui 6 por 1, 2, 3. 6 por 3. Fazendo essa multiplicação, então eu tenho 18 vezes 6, mais 18 vezes 3, mais 6 vezes 3, multiplicado por 2. Por quê? Porque eu tenho uma face em cima e uma face embaixo. Essa face lateral com a face da outra lateral. Essa face aqui com a face da outra lateral de lá. Certo? Então, multiplicando isso por 2, eu tenho isso, 360. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas, a tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.